O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amados e amadas do Senhor, eu cumprimento a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje a gente vai ter um programa diferente, um programa onde vocês vão conhecer um pouquinho mais da minha intimidade, um pouquinho mais da intimidade do pastor Lucas, porque vocês sabem que hoje é dia do quadro Louvor Racional. Só que hoje o quadro também vai ser um pouquinho diferente. Em vez de ser um quadro, vai ser um programa. Nós vamos fazer tudo junto e misturado, mas eu creio que vai ser para a honra e glória do Senhor Jesus e para abençoar a sua vida. Vou começar falando por mim. Quando a gente sempre aprendeu, principalmente antigamente, as pessoas da minha idade, as pessoas um pouquinho mais velhas do que eu, antigamente existia um respeito, uma coisa tão diferente do que a gente vê hoje com relação a tudo, que quando a gente para analisar como o mundo está hoje, como a vida das pessoas estão hoje, a gente fica meio perdido, parece que falta alguma coisa, que perdeu alguma coisa, que quebrou alguma coisa. Você sente isso? Antigamente, eu nunca apanhei na minha vida, meus pais nunca me bateram, nem um tapinha assim, nunca. Mas não era preciso, porque às vezes o meu pai, o jeito dele olhar, eu já sabia quando era uma coisa séria, quando eu tinha feito uma coisa errada, quando eu precisava mudar. E aquilo havia um respeito que não tinha necessidade dele me bater. E eu sei que se fosse necessário, ele teria me batido e ainda assim eu não teria perdido aquele respeito. Porque era uma coisa que vinha de dentro. A imagem do pai, da mãe, despertava na gente um sentimento tão grande, um amor, Não dava para explicar. Você que é mais ou menos da minha idade lembra disso. Era um sentimento, era como se fosse impossível a gente desobedecer aquele olhar, aquele comando que vinha com o olhar, não precisava de palavras. Chegava a visita na casa da gente, se a gente começasse a brincar meio demais, falar meio demais, só do pai olhar assim, a gente já sabia que era para sair da sala, que era para ir para o quarto. E os meus pais são muito liberais, a gente sempre pôde brincar muito com eles, conversar sobre tudo, mas ainda assim existia esse respeito. E eu lembro de um episódio que marcou muito a minha vida, que foi, eu já morava fora de casa, eu já tinha lá meus 18 anos, 19 anos, eu morava aqui em Sete Lagoas, numa república, eu e minha irmã, e um dia eu não sei o que a gente fez, foi alguma coisa boba, tipo assim, minha mãe tinha depositado um dinheiro pra gente pagar determinada coisa e a gente tinha feito outra coisa com esse dinheiro, mas coisa necessária, tinha comprado, sei lá, uma blusa, eu não lembro o que era a situação. Eu sei que minha mãe, que morava a 400 quilômetros da gente, ligou e falou, vocês duas estão de castigo, não sai de casa. Eu tinha 19 e minha irmã tinha 17. E a gente ficou de castigo. Minha mãe nunca saberia se a gente saiu ou não, ela nunca ia ficar sabendo se a gente tinha feito alguma coisa ou não, porque não tinha celular, ela precisava ligar para a pensão que a gente morava, para a república que a gente morava para saber. Não tinha como saber, mas era impossível desobedecer, porque ela tinha falado que era para fazer aquilo, então eu não podia fazer nada diferente do que ela tinha me mandado. Só que hoje as coisas estão tão invertidas, os valores estão tão invertidos, que é muito mais difícil a gente educar os nossos filhos hoje do que quando a gente era criança. Eu falo pelas minhas filhas, eu tenho 2 filhas pequenas e elas me obedecem, eu sou muito brava, mas eu não consegui ainda ficar sem aquela parte da palmada, igual meus pais conseguiram, eu não consegui. Eu tento evitar ao máximo, mas tem vezes que sai, a correção é necessária, a palavra de Deus nos ensina isso. Mas eu vejo, sabe, quando eu coloco de castigo, às vezes eu chamo atenção mais assim, elas ficam lá murmurando baixinho, reclamando baixinho, ou dão aquela resposta um pouquinho mais agressiva, coisas que a gente não fazia. Sem falar que a gente vê crianças que fazem muito mais do que isso, enfrentam mesmo os pais, enfrentam professores, enfrentam autoridades na vida dela. Hoje a gente não tem mais aquele respeito que tinha antigamente. E isso é uma questão de amadurecimento, é uma questão interna, é uma questão que vem
dos seus princípios, das coisas que você aprendeu na infância, das coisas que você vai passar para a sua vida. E pensa comigo, se no nosso relacionamento com as pessoas está dessa forma, como fica o nosso relacionamento com Deus? Como que é o seu relacionamento com Deus? A gente confunde muito, e eu me coloco nesse grupo porque eu faço muito isso, eu tenho tentado me controlar e mudar, mas algumas vezes eu ainda não consigo. A gente confunde muito a nossa intimidade com Deus com o respeito que a gente tem que ter por Ele. Intimidade é uma coisa, intimidade é você é você estar próximo, é você conseguir entrar na presença dele, é você chegar e se humilhar e chorar aos pés dele, falar Abba Pai, porque ele é realmente o seu paizinho. Mas intimidade é isso, é você conseguir se aproximar dele. Intimidade não quer dizer falta de respeito, intimidade não quer dizer que você e Deus estão em pé de igualdade, porque não está. Existe uma hierarquia que precisa ser cumprida. Mas hoje em dia a gente tem muita dificuldade de entender isso, porque a gente tem dificuldade de viver isso na nossa vida. Então a gente acha que o que a gente faz na nossa vida é o que a gente deve fazer com Deus. E é muito pelo contrário. A gente não pode de forma alguma perder esse respeito, essa hierarquia que existe entre Deus e a gente, porque nós somos a criatura e Ele o Criador. A criatura nunca vai se igualar ao Criador. O vaso nunca vai ser igual ao oleiro. Mas a gente tem confundido isso na nossa vida hoje em dia. E é sobre isso que o programa de hoje vai falar. Sobre as mudanças que são necessárias, sobre a sabedoria que é necessária que a gente tenha para que você funcione. A palavra é essa mesmo, para que as coisas funcionem na sua vida, para que as coisas deem certo na sua vida. Porque a partir do momento que você se rebela contra as autoridades da sua vida, seu pai, seu patrão, seu professor, Deus, as coisas não têm como fluir da forma que deveria ser. E é isso que a gente vai falar aqui hoje, eu e o pastor Lucas. Oi, pastor, seja bem-vindo. Falei demais hoje. Nada, graças a Deus. Paz a você que está aí do outro lado. Olha, muito bem explanado, muito bem colocado, né, sobre todas esse tema que nós vamos falar. E engraçado que eu também me lembro da minha infância e, nossa, eu tenho muito que agradecer ao meu pai e minha mãe, né? Ao contrário de você, na verdade, eu apanhei bastante. Mas eu aprontava, que era uma beleza, né? E o meu pai, ele sempre foi muito paciente, aquela pessoa que realmente, olha, avisa umas 3, 4 vezes, ou até mais, sabe? Mas depois, aí de um certo tempo de aviso, ele pegava a varinha e cortava a gente no couro, e com amor. O interessante de tudo isso é o amor, né? A palavra de Deus, ela vem tratar com os pais e trata com os filhos, né? Ela fala para os filhos obedecer os pais, para que seja prolongado os dias de vida, e fala com os pais para não provocar a ira ao filho, né? E assim por diante. Mas uma coisa interessante é que todo pai que corrige é aquele pai que ama. Sim. Há pouco tempo atrás eu recebi uma pessoa para conversar, e essa pessoa virou para mim e falou assim: eu já desisti do meu filho. Eu falei: eita, já deu zebra. Nossa. Né? Porque como um pai, como uma mãe desiste do filho? Então, peraí, o amor acabou? Né? O que aconteceu? E eu me lembro do meu pai me corrigindo e corrigindo ao meu irmão mais velho, o Felipe, ainda, em nome de Jesus, vocês ainda terão um prazer em conhecê-lo. Eu conheço. E lembrando dele corrigindo, não, a Lília não apanhou muito. a Lília não apanhou muito. Mas aí vem o Tiago, o Atos, o Silas, e eu lembro da correção do meu pai. O Atos apanhou muito? Não, até que o Atos apanhou muito também não. Mas eu acho que ele já pegou. Só o senhor que apanhou. Acho que ele já pegou, como se diz o meu pai, o pão molhado dele já. É tranquilo, sabe? Tipo assim, depois, é porque o tempo foi passando também, né? Eu acho que meu pai foi aprendendo também a corrigir de outras formas, colocando mais de castigo e assim por diante. Mas o meu pai e minha mãe sempre foram bastante certos em sua correção e corrigiam com bastante amor, igual eu falei pra você. E é engraçado, eu agradeço por isso, por essas correções, porque hoje eu sou um homem de bem, né? E
E o mais engraçado é que você pode pegar uma criança e você pode corrigir ela. Dentro de 10 minutos ela tá te amando da mesma forma. Verdade. Tá tudo numa boa, tudo tranquilo. Eu tiro isso como base de ontem. Ontem eu tive de chamar o meu filho e corrigir ele, e eu corrigi ele. 10 minutos depois ele estava me chamando no quarto, ele estava de castigo. Falei, oi. Ele falou, pai, não vou fazer mais isso, tá? Falei, tá. Aí eu falei, tá meio bravo, ele, me dá um abraço. E a gente morre por dentro, né? Aí eu fui lá e abracei ele, eu falei com ele, eu te amo, filho, é por isso que eu tô te corrigindo. E ele, eu também te amo. E olha que ele tem 3 anos. E quando a gente explica para eles o motivo da correção, eles entendem, né? Entendem. Às vezes, nas minhas filhas, uma é toda boazinha, toda quietinha, a outra é mais agitada. E às vezes quando eu preciso dar uma correção assim mais rígida, dar uma palmada e tal, eu falo, Dominique, vem aqui. Ou então, Valentina, vem aqui. Ela sabe que ela vai tomar uma palmada, mas ela vai, porque ela entende o motivo da correção. Ela sabe que ela errou. Ela não corre e esconde. A gente, se tivesse uma ameaça, às vezes corria e escondia, né? Eu fico analisando hoje e eu fico prestando atenção no meu filho. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com meu pai, há muitos anos atrás, acho que eu nem era casado, e eu virei para ele e falei assim, pai, o senhor acha que eu vou ser um bom pai? Ele falou assim, vai, você é bravo. Você vai ser um bom pai, você vai corrigir, você vai ter amor, tal, isso, aquilo. E realmente hoje eu me acho um bom pai. Eu corrijo na hora que eu tenho que corrigir, mas eu corrijo com amor. E eu sempre falo isso é muito importante, né? Você corrigir com amor. Às vezes, quando você corrige no ato, você corrige com raiva. Não é? Verdade. E aí você está corrigindo com raiva, tá errado. Porque você corre o risco até de ultrapassar os seus limites na sua correção. Verdade. Não é verdade? E eu aprendi a pedir a Deus, calma, Senhor, me abençoa aqui, porque eu vou corrigir o meu filho. Olha para você ver, Senhor, me abençoa, porque eu vou corrigir o meu filho. Porque às vezes é difícil corrigir, né? Não é? E assim, quando você vai com essa calma, meu filho, olha, você vai apanhar porque você fez isso, aquilo, né? Aí ele, não, papai, vai. Aí dá umas 2 horadinhas nele e ele chora ali, fica de castigo, eu ainda coloco de castigo, tal, isso, aquilo. Mas depois ele me abraça. Ele me entende. E ele tem um respeito por mim. O respeito que eu tenho pelo meu pai, pela minha mãe, é igual você falou sobre respeito, né? Sobre essa questão da hierarquia e assim por diante. Realmente, por exemplo, eu chamo meu pai, pai, o senhor tá bem? Né? Senhora tá bem, mãe? Toda hora que eu chego, bença pai, bença mãe. Né? Aí é engraçado que meu pai até brinca aqui. Eu vou sair, eu vou ali na padaria, quando eu volto, eu bença pai, de novo. Ele, meu filho, eu já te abençoei. Já. Mas é a questão do respeito, é a questão que se aprende, assim. Eu tô tentando implantar isso lá em casa agora. Elas acham muito estranho esse negócio da benção. Da benção, tá? Mas eu não fiz quando elas eram pequenininhas e agora eu tento explicar o motivo. Tem dia que elas lembram, tem dia que não. Mãe, que negócio é brega. Eu falo, não é brega. Não, mas é igual a minha esposa. A minha esposa, por exemplo, ela não chama a mãe dela exatamente de mãe, ou então é senhora, tal, isso, aquilo. Não, ela chama, mãe, você. Olha pra você ver, olha, você. Aí eu falo assim, gente, é muito estranho, né? Eu também falo você. Senhora. Mãe, a senhora tá bem, tal, isso, aquilo. Ô pai, você. Não, peraí, que pé de igualdade é esse que a gente tá, tal, isso, aquilo, e o meu filho não. Aí um dia eu fui falar com ele, falei assim, não, você não, senhor. E fala com sua mãe é senhora. Aí ela, mas ele tá me tratando com isso. Eu falei, eu sei, mas ele tem que saber essa questão. E aí eu tô trazendo isso pro meu filho, né? Isso depende de mim, né? Sim, eu tô trazendo... eu não chamo os meus pais de senhor e senhora. Você tá entendendo? E eu chamo. Entendeu? Na verdade, hoje eu falo vovito e vovita, por causa das meninas. E você vê que isso é uma questão tão impressionante que qualquer pessoa que eu conheça, que eu saiba que é mais velha que eu chamo de senhor e senhora. Aí hoje em dia as pessoas não estão gostando de ser chamadas de senhor e senhora, né? Mas é uma honra, gente. Tá entendendo? É uma honra. Eu te confesso que eu tenho dificuldade, pastor, quando os outros me chamam de senhora, eu fico chateadíssima. Mas é uma honra. Esse termo,
não está desrespeitando, pelo contrário, está respeitando a pessoa, está colocando ela como uma pessoa que tem mais conhecimento, que tem algo para passar, algo para ensinar, você está entendendo? Então, as pessoas às vezes falam, pastor, o senhor tal esquilo, amém, irmão, tal esquilo. E eu tenho um pouca idade ainda, não parece não, né, como se diz, eu tô mais, como se diz, né, parece ser mais velho, mas tenho 32 anos. E aí o que acontece? Me chama de senhor, eu falo amém, tal, isso, aquilo. É como se eu tivesse algo para passar para aquela pessoa. Aham. E realmente, dependendo do que se trata, você tem. Verdade. Você tá A entendendo? gente sempre tem, né, na verdade, gente algo sempre para passar para outra pessoa. E essa hierarquia, vamos dizer assim, de valores é necessária, né? Ainda Total. mais nesse mundo de hoje. Totalmente. Você vê hoje filho brigando com os pais, quando não batendo. E por né, mais que a gente maltratando. eduque, tem situações que fogem ao nosso controle. Eu lembro que uma vez eu coloquei minha filha de castigo, essa que é toda obediente, a Valentina, eu coloquei a Valentina de castigo. E sabe aquelas coisas que você fala assim, eu nunca vou fazer isso, que sua mãe fazia com você, e você fala, eu nunca vou fazer, e você vai lá e faz igualzinho, né? Aí eu coloquei a Valentina de castigo e virei pra ela, tô assim, Valentina, eu não quero ouvir um pio. E aí eu virei de costas e saí. Na hora que eu virei, ela fez piu. Ô pastor, eu ignorei, eu fingi que eu não ouvi e continuei andando. Sabe quando o sangue ferve, assim? Mas eu notei que era uma falha na minha educação, no que eu tinha explicado pra ela. Mas se eu voltasse ali naquela hora, eu acho que eu batia muito nela. Acho Então que eu desconsiderei o pio, sabe? muitas das vezes também o termo utilizado por nós traz alguma atitude da criança e que, pra falar a verdade, são engraçadas. E a gente sempre quer fazer isso, né? Quando minha mãe falava isso comigo, eu não falei alto, mas eu sempre pensava, piu. Você tá entendendo? É isso aí. Então, quando você fala, não quero ouvir um pio, né? Aí a criança, ela Eu já acho que é remete automático. aquilo à imagem, fala assim, pio, né, tal, isso aqui, e assim por diante. Mas se nós usássemos outro termo, né? Eu não quero te ouvir chorar, né? Acho que ela entenderia com mais clareza, né? Mas a criança, ela é totalmente inocente. E aí o que acontece? Ela, naquele momento, ela brincou com a situação. Sim, com uma descontração, né? Pastor, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e aí a gente volta para continuar esse assunto. É bem rapidinho.